A graça e a paz, irmãos. Que o Senhor esteja conosco nesse momento onde ainda não podemos estar juntos, reunidos. Que nosso coração esteja em oração, com saudade de congregarmos. Que nosso coração possa estar em oração, clamando ao Senhor para que Ele nos restabeleça. Vamos meditar então na palavra do Senhor, no Salmo de número 3. O Salmo de número 3 diz assim, a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Que nós possamos ser atentos, estar atentos à palavra do nosso Deus. Irmãos, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir quando passamos em momentos de dificuldade? Quando passamos por angústias, quando passamos por situações que nem sabíamos que poderíamos passar em algum momento de nossa vida. Nesse salmo, Davi ele nos ensina a passarmos pelas mais profundas aflições e confiar no Senhor. Vejam que o título do salmo ele já deixa clara a ocasião em que Davi escreveu esse salmo. O título do salmo diz que Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. Nós sabemos que Davi ele passou uma vida de sofrimento. Toda a sua vida, ele em diversos momentos, ele sofreu perseguições, ele enfrentou diversas lutas. O Salmo de número 3 é praticamente o primeiro salmo do livro dos Salmos. Como nós meditamos na semana passada, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles servem de introdução para todo o livro dos Salmos. Então, o livro de número 1, que no Salmo 1 diz que começa do Salmo 1 até o 41, ele tem como introdução de todos os salmos o Salmo 1 e o Salmo 2. Então, praticamente, o Salmo de número 3 é o primeiro salmo. E veja que esse primeiro livro dos Salmos, ele vai tratar muito do indivíduo, ele vai tratar muito do conflito que existe em nossas vidas. E o primeiro salmo que foi escrito, no caso, o Salmo de número 3, para dar início efetivamente ao primeiro livro dos Salmos, ele vai tratar a respeito de um dos maiores conflitos que Davi ele passou. Porque como nós sabemos, Davi ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelos filisteus, ele foi perseguido em diversos momentos de sua vida. Mas sem sombra de dúvida, um pai ser perseguido pelo próprio filho, o próprio filho querer tomar o trono de seu pai e até mesmo querer dar cabo à vida de seu pai, isso é algo que deve ser uma das maiores angústias que um ser humano pode sentir em sua vida. É por isso que Davi, no versículo 1, ele clama a Deus, ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Davi era um homem que estava acostumado a ser perseguido, acostumado, experimentado nos sofrimentos. Mas ainda assim ele chegou nesse momento, num ponto de sua vida, que é como se ele estivesse dizendo que está passando por uma angústia além daquilo que ele pode suportar. Ele diz como tem crescido o número dos adversários dele. Ele usa 3 vezes a palavra muitos no versículo 1 e no versículo 2 do Salmo. É como se ele estivesse dizendo que a sua angústia agora está sobremodo elevada. Veja, ele estava acostumado a sofrer perseguições por todos os lados, mas agora o seu filho se revoltou contra ele. E não apenas o seu filho, mas Davi viu aqui numa situação onde boa parte do povo, boa parte do seu exército, a maior parte dos seus aliados, agora se aliaram ao seu filho para que eles pudessem derrubar e destronar Davi. Imagina Davi, que foi um bom rei para Israel.
Davi que, mesmo antes de ser rei, ele já buscava o melhor para o seu povo. Ele já enfrentou guerras, mesmo antes de ser rei, para que o seu povo pudesse viver em liberdade. E agora ele chega em um determinado momento da sua vida, onde ele está sendo perseguido por tudo e por todos. Os seus amigos o estão perseguindo, aqueles que se diziam seus amigos. O seu próprio filho o estava perseguindo. É interessante porque Davi, de alguma forma, ele saberia que ele poderia esperar algum tipo de perseguição ou sofrimento por parte da sua própria família. Porque quando Davi ele pecou com Betseba, quando ele adulterou e quando ele levou à morte o seu soldado Urias, ele recebeu uma promessa de Deus, na verdade uma maldição, através do profeta Natã. O profeta Natã o havia avisado que a espada não se apartaria mais da casa de Davi. E por conta então do seu pecado, o seu filho Aminon, ele violentou sexualmente a própria irmã Tamar. E Absalão, esse que agora perseguia Davi, ele planejou e tramou a morte do seu próprio irmão Aminon para se vingar pelo estupro de Tamar. E então, após passar alguns anos em exílio, separado de seu pai, após Absalão e Davi se reconciliarem, ele começou a tramar um plano para tomar posse do reino de seu pai. Então, ele começou a levantar pessoas contra o rei Davi. E nesse momento aqui agora em que o salmo foi escrito, é quando Davi é expulso de Jerusalém. É quando Davi é expulso da cidade santa. Mas Davi, de alguma forma, ele sabia que aquilo ali estava acontecendo por conta do seu próprio pecado. Embora Deus o tenha perdoado, ele sabia que ele sofria as consequências do seu pecado. Veja, Davi ele foi omisso quando o seu filho Aminon violentou a sua filha Tamar. E o que ele poderia fazer? Que moral ele teria para falar contra seu filho? Então, provavelmente por isso Davi foi omisso, porque ele mesmo já havia tomado uma mulher que não lhe pertencia. Que moral ele teria para falar contra Absalão, que matou o seu irmão, quando ele mesmo também levou um homem inocente à morte? Vejam, irmãos, que muitas vezes os sofrimentos que nós enfrentamos hoje em nossas vidas são decorrentes da nossa própria maldade, do nosso coração, do nosso próprio pecado. Por mais que Deus ele nos perdoe por aquilo que nós fizemos no passado, ainda assim, muitas consequências virão. E não pela maldade de Deus, não porque o Senhor é um Deus que não deixa que as nossas maldades, o nosso passado fique esquecido, mas é porque é a consequência natural dos nossos atos. A palavra do Senhor fala que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós iremos colher. Veja, Davi ele ficou muito angustiado nesse momento de sua vida, não só por conta da maldade que lhe sobrevinha, mas porque ele sabia que, por mais que ele estivesse inocente nesse momento aqui, ele sabia que, de certa forma, isso era consequência de seus pecados passados. É por isso que no versículo 2, ele fala: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja, Davi, ele coloca isso como parte da sua angústia, do seu clamor ao Senhor. Porque os homens maus, os ímpios, eles diziam, não há em Deus salvação para ele. Veja, Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus profundo. Ele sabia que Deus o amava e que Deus o guardava. Mas veja, irmãos, a angústia de Davi nesse momento, parte da sua angústia é porque as pessoas estavam dizendo, não há em Deus salvação para ele. E de certa forma, Davi sabia que Deus estava no controle dessa situação e que Deus estava infligindo a ele esse sofrimento por conta dos seus pecados. Então, quando ele ouvia que não há em Deus salvação para ele, isso poderia angustiar sua alma, porque ele poderia pensar, realmente, será que Deus ele vai me ajudar nessa situação? Será que Deus ele vai me socorrer? E muitas vezes essa é a aflição da nossa alma também, irmãos. Porque nós sabemos que passamos por dificuldades em muitos momentos por conta da nossa própria culpa.
E veja, e essa culpa pode tomar conta da nossa mente, essa culpa pode tomar conta do nosso coração e fazer com que isso nos afaste de Deus. Esse sofrimento que nós passamos nesse mundo por causa do nosso próprio pecado pode fazer com que nós nos afastemos de Deus, que nós pensemos, Deus ele não vai me socorrer. Deus ele conhece meu pecado, Deus ele sabe que eu fiz por merecer, então Deus não vai me socorrer. Mas não foi isso que Davi fez. Apesar dele sentir angústia profunda, apesar dele saber da sua própria responsabilidade em meio ao que estava acontecendo nesse momento, apesar de ele saber que era pecador, ainda assim ele clama ao Senhor. Esse salmo foi escrito porque Davi orou, mesmo sabendo de tudo isso que ele estava passando, mesmo sabendo da sua própria responsabilidade. Se a gente olhar, a primeira palavra que ele clama nesse salmo é Senhor. É o nome de Deus. Ele clama por aquele Deus que ele conhece, que ele tem intimidade. Aquele Deus que é o Deus da aliança. Aquele Deus que é o Deus que se coloca diante de nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo finitos e falhos. Ele mesmo assim se coloca em um relacionamento conosco. E veja que é interessante porque após o versículo 2 do Salmo, após Davi dizer não há em Deus salvação para ele, há uma pausa nesse Salmo no texto hebraico. Há uma parada para meditar. E Davi meditou nessa frase que não há em Deus salvação para ele. Mas Davi sabia que por mais que ele não merecesse a salvação, a libertação do Senhor, o Senhor é aquele que sempre esteve com Davi. E é por isso que Davi fala no versículo 3, porém tu, Senhor. Veja, Deus ele nos socorre, irmãos. Nós podemos esperar pelo socorro do nosso Deus, não é porque nós merecemos. Não é porque Deus ele nos deve algo e ele tem que fazer aquilo, mas porque Deus é diferente de nós. É porque Deus ele está acima de nós. É porque Deus ele se comprometeu, não porque nós podemos exigir algo dele, mas porque o nosso Deus ele nos defende. Veja, ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Veja, apesar de angústia que Davi sentia em sua alma, talvez uma das maiores angústias que ele já sentiu, porque apesar de Davi ele ser um homem experimentado nos sofrimentos, essa perseguição que ele sofria nesse momento agora era intensa demais. Imagina o seu próprio filho, imagina os seus amigos, as pessoas que estavam próximas a você, as pessoas que diziam boas palavras a seu respeito, agora todas elas viram as costas para você. Veja, quando Davi ele saía de Jerusalém, o texto em 2 Samuel vai informar que um homem amaldiçoava Davi durante o caminho. Simei, ele amaldiçoava Davi, dizia que Davi ele merecia passar por tudo aquilo que ele estava passando. E um dos servos de Davi, Abissai, ele diz para Davi, Senhor, rei, o Senhor não quer que eu vá lá e eu destrua, eu arranque a cabeça desse homem agora que fala maldições contra você? E a resposta de Davi é, rapaz, veja que até o meu próprio filho está me perseguindo nesse momento. O que é que eu posso esperar desse homem se até o meu próprio filho está me perseguindo? Mas Davi aqui ele demonstra que apesar de seu próprio filho perseguir, apesar de muitos serem os seus adversários, de estarem crescendo o número dos seus inimigos, da sua provação ser maior do que aquilo que ele já tinha enfrentado antes no passado, ainda assim, o Senhor é o escudo de Davi. O Senhor é a glória de Davi e o que exalta a cabeça de Davi. É fantástico nós pararmos para meditar nessas palavras que Davi usa para se referir a Deus, porque ele diz que Deus é o seu escudo. E o próprio Deus foi que usou esse termo de dizer que é o escudo do patriarca Abraão, quando o patriarca ele estava também passando por um momento de dificuldade, quando precisava que sua fé fosse fortalecida. O próprio Deus ele disse que era o escudo e o galardão de Abraão. E agora Deus ele
Davi sabendo que Deus é muito próximo a ele, Davi sabendo que as promessas que foram dadas a Abraão também repousam sobre sua vida. Davi, ele diz que o Senhor é o seu escudo. Ele sabe que o Senhor é a sua proteção. Ele sabe que o Senhor é aquele que vai defendê-lo. Ele sabe que no Senhor ele pode encontrar um refúgio verdadeiro. Ele sabe que maior que seja a sua angústia, Deus ele é maior do que qualquer angústia que ele possa sentir nessa vida. Por maiores que sejam o número dos seus inimigos, se Davi estiver apenas com Deus, Davi será a maioria. Então Davi ele sabe que o Senhor é o seu escudo e a sua glória. Veja que a palavra glória, ela significa aquilo em quem a gente põe a nossa confiança. A glória significa a riqueza, a glória significa a honra, a glória significa a recompensa. A glória de Davi não foi nada que ele havia conquistado em seu reino durante esse tempo que ele foi rei. Pelo contrário, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas passageiras desse mundo, nós nos decepcionamos. Veja Davi, se a sua glória nesse momento fosse a sua coroa, que valor teria essa coroa para Davi agora, se ele está perdendo o seu reino? Que valor Davi poderia dar para as suas posses, para o título que ele recebeu, para as coisas que ele conquistou nesse mundo, se ele estava a ponto de perder todas elas? Mas pelo fato de Deus ser a confiança de Davi, Davi mesmo em meio a essa angústia, mesmo em meio a essa dificuldade, ele sabe que ele não precisa desanimar. Veja que a confiança de Davi está restabelecida. Por mais que ele começou o salmo clamando, angustiado por Deus, só o fato dele meditar no Senhor, dele saber que Deus é o seu escudo e de que Deus é a sua glória, Davi ele tem as suas confianças restabelecidas no Senhor. Davi sabe que ele tem esperança. Veja, ele diz que o Senhor é o seu escudo, a sua glória e o que exalta a cabeça dele. Veja, exaltar a cabeça é uma expressão equivalente àquilo que a gente diria de andar com a cabeça erguida. Como é que um homem passando por essa situação que Davi está passando poderia andar de cabeça erguida? Davi ele estava sendo humilhado. Davi ele estava sendo traído. Talvez no momento em que Davi estivesse escrevendo esse salmo, estivesse acontecendo aquilo que 2 Samuel relata, que seu filho Absalão estava possuindo as concubinas de Davi à luz do dia, diante de todo o povo de Israel. Veja que humilhação esse homem estava passando. Mas ainda assim ele diz que o Senhor é quem faz com que ele possa andar de cabeça erguida. O Senhor é quem exalta a cabeça de Davi. Por maior que seja a humilhação, o sofrimento que nós possamos estar passando nessa vida, por mais difícil que seja o momento, o Senhor sabe da nossa angústia. E não só o Senhor sabe da nossa angústia, mas Ele nos socorre. O Senhor é nosso escudo nesse momento de dificuldade. O Senhor é a nossa glória, é aquilo em que nós podemos confiar, é daquilo que nós podemos nos orgulhar. E o Senhor exalta a nossa cabeça. Veja que quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós podemos passar pela angústia que for. Eu sei que nós passamos por sofrimento nessa vida, mas certamente Davi foi um homem que sofreu mais do que nós sofremos. E ainda assim, ele confiava no Senhor, ele confiou no Senhor, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante desse momento onde ele estava sendo perseguido. E é interessante nós notarmos porque Davi ele está sendo perseguido por obedecer a Deus. Por mais que o seu sofrimento aqui fosse resultado, fosse consequência do pecado que ele cometeu com Betseba, Deus já o havia perdoado. E esses homens aqui que perseguiam Davi, eles não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Seu filho Absalão não estava tomando o trono de seu pai porque Davi estava andando longe dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, foi simplesmente a maldade dos homens que fez com que Davi passasse por esse momento. E ele olha apenas para o Senhor. E ele sabe que por mais que os homens possam ser mais mal do que nós podemos imaginar, Deus ele consegue ser muito mais maravilhoso também do que nós podemos imaginar.
Então por isso que Davi ele continua e ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. E aqui perceba que ele fala que é do santo monte de Deus que Deus responde a ele, porque ele está fazendo referência ao monte de Sião, o monte que nós vimos no Salmo de número 2, que foi onde Deus estabeleceu o seu trono, onde Deus estabeleceu o trono do seu ungido. E o Salmo 2 começou com Davi dizendo: por que se amontinam as nações e os povos pensam em coisas vãs? Por que meu filho? Por que Absalão? Por que os meus amigos? Por que o meu exército? Por que o meu próprio povo, eles se unem contra mim? Se eles sabem que foi Deus quem me estabeleceu no reinado. Não fui eu que quis o reinado para mim, mas Deus que me estabeleceu. E veja, Davi ele diz: eu clamo ao Senhor com a minha voz, e o Senhor me ouve do seu santo monte. Perceba que Davi ele clama ao Senhor com sua voz. Nós podemos orar em silêncio, nós podemos orar apenas internamente, mas quando a angústia é profunda, quando nós passamos por situações que não conseguimos nem com nossos lábios falar em palavras, ainda assim nosso coração deve clamar, ainda assim os nossos lábios devem falar aquilo que não conseguimos falar. Nós devemos clamar pelo Senhor. E vejam, irmãos, que por maior dificuldade que nós estejamos passando, que talvez não conseguimos nem expressá-la, se nós clamarmos apenas pelo Senhor, se nós soubermos nesse momento de dificuldade que Deus continua sendo o Senhor, apenas essa palavra em nossa oração já será mais do que suficiente em muitas ocasiões. Nós podemos reconhecer o senhorio de Deus em nossa vida, a sua soberania em meio à dificuldade que nós passamos. Muitas vezes é suficiente no momento de dificuldade. E isso é o que fez com que Davi tivesse sua confiança no Senhor restaurada. Ele diz: eu clamo ao Senhor e Ele me ouve, porque Ele é o Senhor da minha vida. Porque Davi, ele sabe, ele olha para o passado e ele se lembra da libertação que o Senhor já lhe deu em outras ocasiões. Ele sabe que o Senhor sempre tem ouvido suas orações. Ele sabe que Deus está sempre cuidando dele. Então Davi, ele sabe que por maior que possa ser a sua angústia agora no presente, nessa situação nova que ele está vivendo, uma angústia maior do que nas situações passadas, ainda assim ele pode confiar em Deus. Ele pode clamar com a voz dele ao Senhor e o Senhor o escuta do seu santo monte. Porque o Senhor nunca perde o governo sobre todas as coisas. O Senhor continua sendo soberano, embora nós podemos perder o controle da situação. Na verdade, nós nunca tivemos o controle da situação. Deus às vezes balança a nossa vida, Deus às vezes nos tira da nossa zona de conforto para que nós possamos reconhecer que a nossa vida não está sob o nosso controle, mas está sob o domínio de Deus. E o Senhor, quando nós clamamos, Ele nos escuta do seu santo monte. E aqui Davi faz mais uma pausa, ele medita mais uma vez nas suas palavras que saem da sua boca. Veja, anteriormente ele tinha meditado no seu clamor, na sua lamentação, no fato dele ter muitos inimigos e dos seus inimigos dizerem que não há salvação para ele nem em Deus, que nem Deus poderia salvá-lo. Mas agora Davi para meditar no fato de que o Senhor está com ele, de que o Senhor é o seu escudo, de que o Senhor é a glória de Davi e de que o Senhor é quem faz com que Davi tenha a sua cabeça exaltada, que ele ande de cabeça erguida. E veja, irmãos, muitas vezes nós paramos para meditar na situação difícil que nós estamos passando, assim como Davi fez no versículo 2. Mas poucas vezes nós meditamos na grandeza do Deus a quem nós servimos. Poucas vezes nós, diante da situação de dificuldade, nós passamos da primeira parte do salmo de lamento e passamos a confiar no Senhor. E veja, irmãos, é isso que o Senhor nos chama a fazer em momentos de dificuldade como os que nós passamos agora, ou em momentos piores do que o que nós estamos passando agora. Independente da dificuldade que vier em nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor sabendo que Ele nos ouve. Então, agora na terceira parte do Salmo, Davi, ele
consegue agora estar plenamente tranquilo. Embora o seu problema ainda não tenha sido resolvido, Davi já age como se estivesse tudo certo em sua vida. No versículo 5 ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi ele reconhece que tanto na hora de dormir quanto na hora de se levantar, ele depende completamente de Deus. Veja, Davi ele diz que ele se deita e ele pega no sono e ele se acorda porque é o Senhor quem o sustenta. Tanto tranquilidade na hora de dormir quanto na hora de acordar. Quantas pessoas têm dificuldade para fazer tanto uma coisa quanto outra? Quantas pessoas não conseguem, diante de momentos, de situações, de problemas tão menores do que o Davi estava passando? Imagina, Davi, ele estava dormindo fora de Jerusalém, ele estava distante da sua casa, ele não estava no conforto da sua cama. Pelo contrário, ele estava em um acampamento, ele estava escondido, numa noite onde exércitos poderiam chegar lá, o exército de Israel poderia chegar e ele poderia ser acordado em meio à destruição. Dificilmente um soldado, durante uma guerra, ele consegue dormir com tranquilidade. Mas apesar disso, Davi, em seu momento de dificuldade, em seu momento onde seu filho estava o perseguindo, onde a angústia profunda estava assolando a alma de Davi, ainda assim ele diz que ele consegue deitar e pegar no sono, e ele consegue também acordar, e ele sabe que tudo isso acontece não pela sua própria força, mas porque o Senhor o sustenta. Vejam, irmãos, nós não precisamos ser fortes, nós precisamos saber que nós servimos a um Deus que ele sim é forte. A gente pode se angustiar, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, mas o que a gente não pode é esquecer de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor, ele tem as suas misericórdias se renovando sobre nós, de que o Senhor, ele continua nos amando, mesmo no momento da dificuldade. Não é porque nós estamos passando por uma angústia, não é porque nós não conseguimos sentir a presença de Deus em nossa vida que o Senhor nos abandonou. Tanto na hora de dormir, quanto na hora de acordar, o Senhor é quem nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Veja, no Salmo 1, o salmista disse que de dia e de noite ele medita na lei do Senhor. Mas nós só podemos fazer isso porque o próprio Senhor nos sustenta. Veja que quando nós buscamos a presença de Deus, de quando nós vivemos para a glória de Deus, de quando nós o servimos, nós não fazemos isso porque somos fortes, mas nós fazemos isso porque o nosso Deus nos sustenta e Ele é forte. E ao buscar o Senhor em sua palavra, ao lermos a sua escritura, ao orarmos, ao clamarmos pelo Senhor, como Davi está fazendo nesse momento, isso vai nos mostrar, isso vai nos abrir os olhos para que nós tenhamos o Senhor diante de nossos olhos, para que nós possamos ver a sua grandeza e a sua glória e o seu sustento todos os dias. Davi, então, ele continua e ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E vejam, irmãos, é maravilhoso nós ouvimos essas palavras saindo dos lábios de Davi. O mesmo Davi que há poucos versículos atrás, no versículo 1, ele estava clamando, dizendo que não aguentava mais, que eram muitos, que eram numerosos, que era grande a quantidade dos seus inimigos. E agora ele vai e diz que não teme a multidão, ou no hebraico, melhor dizendo, diz: não temo os 10 milhares dos inimigos que se levantam à minha volta. Veja, nem 10.000 inimigos à volta de Davi fariam com que ele temesse nesse momento. Irmãos, o que foi que mudou do versículo 1 até agora no versículo 6? O que foi que mudou? A situação de Davi continua a mesma. Ele continua fugido, escondido de seu filho, do seu exército que estava contra ele, apenas com poucos homens. A única coisa que mudou foi porque Davi levantou seus olhos agora ao Senhor, irmãos. E agora ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe quem é que está do seu lado. Ele sabe quem está com ele em cada um desses momentos.
Ele sabe quem é que tem colhido e contado cada uma de suas lágrimas no momento de angústia e de aflição. Davi, ele diz, independente de serem 10 milhares os meus inimigos, eu não temo essa multidão que está à minha volta. Eu não temo esse exército que está agora me perseguindo durante a noite. Ele diz, eu não temo a multidão ao meu redor, a multidão que contra mim se levanta. Veja, ele diz, eu não temo a multidão que toma posição contra mim, que se levanta contra mim, esses homens que se levantam contra mim. E ele não teme porque no versículo 7 ele dirá, ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferem nos queixos a todos os meus inimigos. É interessante porque Davi, ele não teme os homens que se levantam, porque ele sabe que Deus que está ao seu lado, ele vai se levantar em seu favor. E é interessante porque aqui é como se Davi ele estivesse dando uma ordem em Deus, né? Ele usa o imperativo aqui, ele diz levanta-te, como se ele estivesse dando uma ordem ao Senhor. Sendo que, irmãos, obviamente a ideia de Davi não é essa, não é de dar ordem em Deus. Mas na verdade, nos Salmos, quando a gente vê essa voz, quando a gente vê o homem, e principalmente Davi, falando dessa forma com Deus, levanta-te, Senhor, como se fosse uma ordem, na verdade não é isso. Na verdade, quando o homem levanta a sua voz para falar assim com Deus, é a sua angústia e o seu clamor é tão grande que ele suplica de uma forma tão poderosa a Deus, que essas são as palavras que saem dos seus lábios. Levanta-te, Senhor. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, eu dependo completamente de ti, Senhor. Ou o Senhor vem em meu favor, ou eu serei destruído, Senhor. Senhor, protege o teu servo, apesar da minha indignidade, apesar dos meus pecados, apesar de que eu estou sofrendo muitas das consequências do meu pecado nesse momento. Ainda assim, o Senhor se levanta em meu favor. Ainda assim, eu sei que eu posso esperar isso de ti, Senhor. Ele diz, levanta-te, Senhor. E novamente ele usa o nome de Deus para se referir ao Senhor. E ele sabe que Deus vai se levantar justamente por isso. Porque ele é o Deus da aliança. Porque ele é o Deus que liberta o seu povo da escravidão do pecado. Porque ele é o Deus que libertou o seu povo da terra do Egito com braço forte e mão estendida. Porque ele é o Deus que já libertou Davi das mãos de Saul. Ele é o Deus que libertou Davi das mãos de Golias. Ele é o Deus que libertou Davi de tantas e tantas circunstâncias. Ele é o Deus que me liberta e que lhe liberta também, meu irmão. Ele é o Deus que sempre esteve conosco. Ele é o Deus que a gente pode clamar sabendo que, mesmo antes da gente conseguir ver com nossos olhos o Senhor agindo em nosso favor, ainda assim a gente pode ter já plenamente a nossa confiança restabelecida nesse Deus. Ele diz para o Senhor se levantar. E ele sabe que quando o Senhor se levantar, os dentes e os queixos dos seus inimigos serão destruídos. Veja, ele fala que os dentes dos seus inimigos vão ser destruídos porque os seus inimigos estão ao seu redor como feras selvagens que usam a sua boca e os seus dentes afiados para morder e para destruir. Você já viu uma cena onde um leão, onde uma onça, ele vai atacar uma presa? Justamente ele vai abocanhar aquela presa e geralmente no pescoço vai dar uma dentada para que ele possa derrubar, para que ele possa matar de uma vez por todas aquela presa. E eram assim os inimigos de Davi à sua volta. Mas ele clama para que Deus se levante e para que Deus destrua os dentes dos seus inimigos. Ou seja, se seus inimigos tiverem os seus dentes destruídos, eles vão ser inofensivos. Apesar da quantidade deles serem muitos, sem os seus dentes, é como se eles estivessem completamente desarmados diante de Davi. E é interessante, irmãos, porque se nós olharmos no Novo Testamento, há uma expressão tão parecida que é utilizada para falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e da vitória que Ele conquistou para nós sobre a morte. O apóstolo Paulo vai dizer que quando a trombeta ressoar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e quando nós estivermos no nosso corpo ressurreto, então se ouvirá aquela palavra se cumprida, que foi tragada a morte pela vitória. E o apóstolo Paulo então clama, ele diz, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, agora a sua capacidade de me ferir? Onde está a sua capacidade de nos destruir agora, nós que em Cristo Jesus vencemos a morte?
E aqui, irmãos, Davi, toda essa angústia que ele está passando nesse salmo e toda essa confiança no Senhor, ele está simplesmente apontando para o nosso Salvador, que sofreu muito mais do que Davi, que foi perseguido não apenas por um filho e não apenas por alguns amigos seus, mas todos se voltaram contra o nosso Senhor Jesus. Nem os seus irmãos criam nele, até os seus discípulos o abandonaram, e o seu próprio povo, para aqueles que ele tinha vindo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E Jesus Cristo foi perseguido não só durante momentos de sua vida, como Davi foi, mas o nosso Senhor Jesus, ele foi perseguido durante toda a sua vida, por pessoas que necessitavam dele. Davi, ele tinha abençoado o seu povo, tinha cuidado do seu povo, mas infinitamente mais o Senhor Jesus sempre sustentou as nossas vidas. E nós, em nossa existência, nós viramos as nossas costas para o Senhor Jesus. Nós viramos os nossos rostos do Senhor Jesus. E tantos e tantos e tantos que ainda permanecem nessa situação. E tantos que dependem do Senhor se levantam contra Ele. Percebam, irmãos, que quando Jesus Cristo estava naquela cruz, aqueles homens que estavam tramando, que estavam fazendo toda aquela maldade com o nosso Senhor, quem estava dando vida para eles era o próprio Senhor Jesus. E ainda assim, o Senhor Jesus, ele venceu a morte para nos dar vida. E a morte foi tragada pela vitória. E o Salmo termina com Davi dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. E vejam, Davi, ele se coloca aqui de novo como se o seu reinado estivesse sido restabelecido. Ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele estava dizendo que se o Senhor se levantar para defender ele, todo o povo vai ser abençoado, porque ele é o rei, porque ele é aquele que defende o povo. E da mesma forma, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, as bênçãos, todas as bênçãos são derramadas sobre nós. Nós recebemos da sua bênção, nós recebemos dele, da plenitude dele, a graça e a verdade de Deus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. No momento de angústia, no momento de sofrimento, nós sabemos que nós nunca estaremos desamparados, porque o nosso Senhor Jesus foi quem foi desamparado no nosso lugar. O nosso Senhor Jesus foi desamparado para que nós pudéssemos ser completamente amparados por Deus. Irmãos, então como nós devemos agir nos momentos de dificuldade? Nós podemos clamar ao Senhor, como Davi clamou nesse salmo. Nós podemos exprimir as maiores dores e as maiores angústias que nós estivemos sentindo na nossa alma diante do nosso Deus. Mas nós devemos saber que, assim como Davi estava sofrendo, de certa forma, como consequência dos seus pecados, nós também, muitas vezes, muitas aflições que passamos é como consequência dos nossos próprios pecados. Mas que, apesar disso, nós podemos confiar de que o Senhor vai se levantar em nosso favor. E acima de tudo, irmãos, nós sabemos que o nosso Jesus já passou por uma angústia muito maior do que a nossa, para que nós, mesmo em meio à nossa angústia, nós possamos permanecer confiando nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.